Olá, seja muito bem-vinda ao Encontro Mulher Renovada. Quem já me conhece, escreve aí pra eu ver. E quem está me vendo pela primeira vez hoje, está me conhecendo, escreve oi. Muito bem, seja bem-vinda. Meu nome é Evelise Nascimento, eu sou reikiana e mentora há mais de 10 anos. Eu ajudo mulheres a renovarem a sua saúde, seus relacionamentos, sem nunca mais voltar ao mesmo lugar. Esse encontro é para você que sabe que precisa mudar, mas não consegue sustentar. É para você que começa e para sempre. É para você que já tentou de tudo e sempre volta para o mesmo lugar. Se você se reconheceu em alguma dessas frases, você está no lugar certo. Porque nesse encontro, eu vou te mostrar os primeiros passos para você se renovar. A sua saúde, seus relacionamentos, nas suas finanças, sem nunca mais voltar para o mesmo lugar. Mesmo que você já tenha tentado de tudo e voltou a fazer a mesma coisa, mesmo que você acredite que não seja possível para você, mesmo que você ache que você não tem tempo, porque a sua vida já está cheia demais, então, mesmo que o seu marido, a sua família, ou essas pessoas que te cercam, não te apoiem nesse tipo de coisa, mesmo que você tenha medo de começar e parar de novo, mesmo que você não entenda nada de neurociência, de desenvolvimento pessoal, aqui eu vou te mostrar um caminho para você chegar lá, tá? Então, fica comigo até o final, porque lá no final eu tenho algo muito especial para te apresentar, tá bom? Então, eu sei que quando a gente fala em se renovar, em uma mulher que se renova, parece uma coisa assim distante da nossa verdade, né? Mas olha, existe, é possível e eu vou te mostrar. Olá, eu sou Heloísa Benjamin. Eu vim falar um pouco aqui da minha experiência com a mestra Evelise, mestra querida, que transformou a minha vida, faz parte da minha história, né? Eu posso dizer que eu tenho uma vida antes e uma vida a partir do encontro com a mestra Evelise e com todas as mulheres que fazem parte dessa egrégora de energia boa, de energia de luz. Desde pequena eu sempre senti que eu vim para ser luz nesse mundo, assim como todos nós. Mas isso sempre me inquietou, né? E de que maneira eu vou ser luz para as outras pessoas? E durante esses encontros e com as mulheres, eu vi que eu poderia ser luz para outras mulheres. E que todas nós somos umas para as outras, nós todas somos uma. Essa compreensão fez com que eu escrevesse um livro que conta a história de 10 mulheres. São histórias de cura, de luta, de muita força, né? Mulheres que inspiram, o nome do livro. E eu sempre quis escrever um livro. Como eu sou professora de língua portuguesa, eu achava que ia ser uma narrativa ficção, alguma coisa nesse sentido. Mas no encontro com as mulheres no Quinta Renova, veio essa sacada, né? Veio essa percepção de que o livro, por que não escrever de mulheres para mulheres? Surgiu desses encontros do Quinta Renova, né? Surgiu dessas experiências que nós temos, experiências e vivências, vivências de luz, vivências de cura, vivências de amor, em que nós temos a percepção da nossa identidade como pessoa, como alma, como corpo, e das nossas histórias que são histórias de força, e todas nós mulheres podemos brilhar. Essa luz que está aqui dentro da gente, às vezes a gente apaga com tantas responsabilidades que a gente vem trazendo desde criança, mas nos encontros do Quinta a gente pode trocar as nossas experiências e aprender que nós não podemos nos anular, que nossos sonhos eles devem ser colocados em prática, eles devem se concretizar. E tudo isso foi despertado depois que eu conheci a Evelise e nos encontros do Quinta Renova, que são encontros maravilhosos, que são encontros em que muitas curas acontecem. E eu sou eternamente grata por tudo que acontece na minha vida.
Viu só? Esta é a Heloísa. Olha, só um instantinho aqui, antes de começar o conteúdo desse encontro, sabe que eu quero te contar uma coisa que nem sempre eu conto, tá? Só para vocês entenderem. Antes de orientar mulheres para a renovação, eu precisei atravessar os meus próprios padrões. Olha só, antes de eu estar aqui, antes de qualquer resposta, eu era assim um pouco como você. Porque, veja bem, ó, eu cresci numa família humilde, o meu pai e a minha mãe, eles trabalharam a vida inteira de sol a sol, sem parar. Tá? Mas só que, presta atenção, trabalhar muito não significa amar com presença. Então, eles deram o que podiam, sabe? Do jeito que eles sabiam. E assim, eu cresci carregando um peso que eu nem sabia do que se tratava, não sabia dar nome para isso. Ó, eu não me cuidava, eu vivia no automático, que me deixava por último na saúde, eu me apagava nos relacionamentos e eu me travava com o dinheiro. Olha, vivia no automático, sabe? Eu fazia tudo para os outros, me deixando sempre por último. Era um cansaço constante, mas eu não parava, porque parar parecia errado, né? Então, nos relacionamentos, eu me apagava, eu cedia, eu me calava, eu aceitava menos do que merecia, porque eu não sabia o que queria, mas porque eu tinha medo. Sabe, eu tinha medo de magoar as pessoas, eu tinha medo de perder, eu tinha medo de ficar sozinha, então eu ficava por ali, mesmo quando doía. E no dinheiro? Olha, eu trabalhava, eu me dedicava, eu buscava, mas sempre faltava, sempre havia um imprevisto, sempre sumia. E eu nunca entendia por quê. Porque eu fazia tudo certo na teoria. E no meio de tudo isso, eu comecei e parei mais vezes do que eu consigo contar. Eu comecei a me cuidar e parei. Eu comecei a me posicionar e parava também. Eu comecei a organizar as finanças, mas parava também. E cada vez que eu parava, vinha a mesma pergunta. Por que que eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo continuar fazendo? Eu não consigo sustentar. Então, essa pergunta me perseguiu por anos. E talvez também te persiga. Aí, olha bem aqui. Eu buscava, mas sempre voltava para o mesmo, mesmo com terapia, mesmo com livros, com cursos, com práticas espirituais, eu começava e parava de novo. Olha, eu busquei muito, até promessa para mim mesma eu fazia. Algumas coisas me ajudavam, mas assim, era por um tempo, eu sempre voltava, sempre, sempre voltava. E o mais difícil não era voltar, já era até acostumada, sabe? Mas ela não estava conformada. O difícil era não entender por quê. Porque eu não era preguiçosa, eu não faltava com vontade, eu realmente queria mudar e ainda assim, nos relacionamentos, eu calava mais do que falava. E aquela mesma sensação, sabe, de que eu estava dando mais do que estava recebendo, uma sensação de que eu estava me apagando, aceitando menos, sabe? Tudo isso aparecia de novo. Nos relacionamentos, eu me calava mais do que falava. Não porque eu não tinha o que dizer, eu até queria dizer, mas porque eu tinha medo do que acontecia quando eu falava. Desde pequena, eu aprendi que quando eu tentava me impor, sempre havia um conflito. E quando eu pedia, sempre tinha tensão. Quando eu ocupava o meu espaço, havia sempre aquele desconforto ali. E o meu cérebro aprendeu: fique quieta, que é mais seguro, ceda, assim você não perde, aceita menos, pelo menos você não fica sozinha. Eu não escolhi aprender isso. Eu aprendi sem perceber. E aí, quando adulta, quando eu entrava no namorinho querendo ser diferente, eu prometia para mim mesma assim: dessa vez eu vou me posicionar. Dessa vez eu não vou me apagar. Eu vou falar tudo que eu penso. Dessa vez vai ser diferente. Por um tempo era, mas quando a vida apertava, quando o conflito chegava, eu sempre recuava. Eu engolia, eu cedia, eu me colocava em último lugar de novo, aquela mesma sensação voltava, sabe? De dar mais do que receber, aquela sensação de me apagar para manter aquela paz, de aceitar menos, porque eu tinha, assim, era assim, como se ficar sozinha era muito pior. Não, não era só com o marido, não, era com a família, no trabalho, com as amigas, porque o problema nunca estava na outra pessoa, estava no que eu aprendi que amor precisava custar.
Então, na saúde, eu começava rotinas que não sustentava, eu me cobrava por isso, eu me julgava, porque todo mundo consegue e eu não consigo. Na saúde, eu sempre começava uma rotina nova, uma dieta, mas eu não sustentava, principalmente com a dieta, com peso. A academia, né, eu começava e parava, não sei nem quantas vezes eu fiz isso. Eu comprava roupa nova para treinar, acordava empolgada, ia bem assim por uns dias, então parava. Eu não sabia dizer exatamente por quê, eu só sabia que parava. E quando parava, vinha ela lá, né? A cobrança, o julgamento. Por que que eu não consigo me cuidar? Por que que todo mundo consegue e eu não? É, que falta de força de vontade. Eu acreditava nisso, que o problema era eu. Que eu não tinha disciplina, que eu era uma mulher fraca, mas o que eu não sabia era o seguinte: toda vez que eu tentava criar uma rotina de cuidado comigo mesmo, tinha uma voz assim lá dentro que dizia assim: você não merece mudar. Primeiro os outros, você fica para depois, sabe? Parece que vinha aqui lá descansar é preguiça. Eu não escolhi ouvir essa voz, ela estava lá desde criança, gravada, automática. E enquanto ela estivesse lá, nenhuma academia ia durar, nenhuma rotina eu ia conseguir sustentar, porque o problema não estava na academia, estava no que eu acreditava que eu merecia. E o dinheiro? Ah, esse era o que mais pesava para mim. Eu descobri lá no fundo, que no fundo de tudo, que o meu maior bloqueio era financeiro. E que ele não estava na conta bancária, estava na minha relação com meu pai, com a minha infância. Em crenças que eu nem sabia que eu carregava, como dinheiro é difícil, eu não mereço ter muito, cobrar é errado, o reiki é espiritual, ó, não pode cobrar não. Eu não escolhi acreditar nisso não, eu aprendi sem perceber. Imagina uma criança pequena, assim, essa criança aí era eu, ó, que estava lá em casa, né, observando tudo, aí eu ouvia todo dia de várias formas diferentes, dinheiro não dá em árvore, a gente não tem condição, trabalha muito que um dia Deus te ajuda. Eu não escolhi ouvir isso. Eu não decidi acreditar nisso. Eu simplesmente estava lá, sabe? Assim, e absorvendo tudo como uma esponjinha, porque o cérebro de uma criança, ele não filtra nada, ele grava. Então, eu via meu pai chegando em casa cansado, exausto, né? Depois de trabalhar o dia inteiro, sabe? E mesmo assim, nunca era o suficiente. E o meu cérebro aprendeu isso. Aprendeu que dinheiro era sofrimento, que dinheiro era um esforço sem fim, que dinheiro nunca chega. Aí eu cresci, mas o que eu aprendi ficou gravado. Não na memória consciente, mas no meu automático. E aí, quando adulta, que eu tentava organizar as finanças, eu travava. Tentava cobrar o que valia no meu trabalho e diminuía o preço, acredita, diminuía o preço. Eu tentava guardar o dinheiro, até guardava, mas eu não sei como o dinheiro sumia. Não era porque eu era desorganizada, não porque eu não sabia o que fazer, mas porque lá no fundo o meu cérebro ainda acreditava no que aprendeu quando eu tinha lá 5, 6, até 7 anos. E talvez isso também seja um pouco da tua história, né? O grande dia chegou. Um dia do basta, sabe? Eu estava assim no fundo, eu já não aguentava mais nada, de uma forma silenciosa que só quem viveu pode saber o que é isso. Então eu olhei para a minha vida e vi a saúde, que eu sempre deixava para depois, os relacionamentos que me esgotavam, o dinheiro que nunca chegava como eu merecia, sabe? Aquele ciclo de começar a parar, começar a parar, começar a parar. E eu pensei, ó, não dá mais, isso precisa mudar. E eu sou a única que pode mudar isso. Foi o meu ponto do chega. Tá? Ó, descobri o caminho da renovação, entendi que não era falta de vontade, era um padrão interno que podia ser transformado com prática e repetição. E foi a partir daí que tudo começou a mudar. Eu fui buscar entender o que ninguém tinha me explicado ainda, porque eu sabia o que eu precisava fazer, mas não conseguia sustentar. Então, por que que eu voltava sempre para o mesmo lugar sem querer? E eu encontrei a resposta na neurociência. Olha, nos estudos do Dr. Joe Dispenza, em anos de pesquisa, de estudo, de aplicação em mim mesma, foi aí que eu encontrei, foi aí que eu descobri. Eu descobri que o problema nunca foi
falta de vontade. Foi um padrão, um caminho neural que o cérebro aprendeu e continuava repetindo, repetindo no automático, sem eu perceber. E que esse caminho podia ser substituído. O cérebro, ele funciona como um caminho assim, dentro da mata. Quanto mais você passa por aquele caminho, mais marcado ele fica. Fica mais fácil de andar, mais automático. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Desde criança, eu aprendi a reagir de um jeito, a me calar nos relacionamentos, a me deixar por último na saúde, a travar com o dinheiro. Eu repeti isso tantas vezes que virou um caminho mais fácil dentro de mim. Aí, quando a vida apertava, quando vinha os perrengues, eu não pensava. Eu simplesmente já estava lá, nesse caminho, no automático, sem escolher, sem perceber. Aí, aí eu descobri algo que mudou tudo. Ainda com o Dr. Joe Dispenza, um dos maiores pesquisadores de neurociência do mundo, ele prova com ciência que o cérebro pode criar novos caminhos. Isso tem nome, neuroplasticidade, que significa o cérebro não é fixo, ele muda, ele aprende, ele pode criar novos caminhos. Quando pratica o certo, da forma certa, no estado certo. Foi aí que eu entendi. O problema nunca foi falta de vontade mesmo. O problema foi que eu ficava tentando mudar o meu comportamento sem mudar o caminho que já estava criado no meu cérebro. Era como tentar andar diferente sem abrir uma trilha nova. Quando eu parei de me esforçar mais e comecei a desenvolver as forças certas por dentro, o caminho antigo começou a enfraquecer e um novo caminho começou a se formar, mais leve, mais consciente, assim, mais meu. E foi a partir daí que a minha saúde começou a responder diferente, os meus relacionamentos começaram a responder diferente. A minha relação com o dinheiro, uau, essa aí foi incrível, começou a responder diferente. Não porque eu me esforcei mais, mas porque eu comecei a mudar por dentro. Não com mais esforço, nem com mais disciplina, porque eu já era disciplinada, mas com as forças certas sendo desenvolvidas aqui dentro. Foi daí que nasceu o que eu faço hoje. Não de um estudo, mas de uma travessia, porque eu atravessei todo esse caminho. Olha, assim, primeiro eu entrei no Reiki, depois eu passei por constelação familiar, por PNL, por virtuologia, hipnose, matriz quântica, mas sempre praticando o Reiki todos os dias. O Reiki, ele tem 5 princípios, presta atenção bem aqui, ó. Ele ensina 5 forças para a gente caminhar melhor. Calma, presença, gratidão, honestidade, gentileza. E quando eu comecei a praticar esses 5 princípios, algo aconteceu dentro de mim. Assim, não foi rápido, não foi mágico, não. Foi como regar uma planta todos os dias. No começo parece que não está acontecendo nada, mas lá embaixo as raízes estão todas se formando, certo? Então, e um dia você olha e a planta floresce, não é isso? Eu comecei a perceber que esses 5 princípios do Reiki não eram só palavras bonitas, nem só uma repetição à toa. Eles eram forças. Forças que, quando desenvolvidas por dentro, elas mudam o jeito que eu reagia às situações. Elas mudavam o que eu escolhia, mudavam quem eu estava me tornando. Aí eu fui fundo nisso. Aí eu estudei a virtuologia, a ciência das virtudes, né? Foi no Instituto Humanar. E dentro de cada princípio do Reiki, eu comecei a identificar forças da alma ainda mais profundas. Forças como responsabilidade, paciência, fé, não julgamento, brandura, perdão, honrar a família, todas dentro dos princípios do Reiki. 10 forças no total. E foi assim que nasceu a metodologia Evolus, da união do Reiki com os estudos de virtuologia, da espiritualidade com a neurociência, da minha travessia com a ciência que explica por que ela funcionou. Imagina assim, ó, o Reiki abriu as portas dentro de mim. A virtuologia me mostrou o que estava atrás de cada porta. E a neurociência me explicou por que, quando eu atravessava essas portas e praticava as forças, o meu cérebro criava novos caminhos, novos automáticos, escolhidos por mim. E hoje, centenas de mulheres estão fazendo a mesma travessia, desenvolvendo as 10 forças da alma, criando novos caminhos, se renovando, assim como eu me renovei. Não porque alguém mandou,
Não porque leram sobre isso. Elas se renovam porque elas praticaram, porque elas repetiram, porque desenvolveram as forças por dentro. E quando as forças estão dentro, tudo ao redor responde diferente. A saúde, os relacionamentos, as finanças, sem nunca mais você voltar para o mesmo lugar. Eu me tornei uma mulher renovada, meu automático mudou e hoje eu compartilho esse caminho para outras mulheres também se renovarem. Então, hoje eu sou uma mulher renovada. Não porque eu não tenho desafios, eu tenho e muitos, mas porque o meu automático mudou. Quando a vida aperta, eu não volto mais para o mesmo lugar, porque esse lugar não se ativa mais dentro de mim. Está lá, mas não se ativa mais. A minha saúde responde diferente, os meus relacionamentos respondem diferente. É como se eu fosse outra pessoa, mas sendo a mesma. A minha relação com o dinheiro responde diferente. Não porque eu me esforcei mais, mas porque eu mudei por dentro. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu sei o que é estar do outro lado. Eu sei o que é querer mudar e voltar. Eu sei o que é se cobrar. Eu sei o que é se julgar e sei também o que é me abandonar. Eu sei que existe um caminho real, com base científica, com base num processo, com muita prática. E eu não consigo ficar com esse caminho só para mim. Toda mulher merece viver a vida que escolheu e não a vida que o padrão antigo escolheu por ela. E é por isso que eu compartilho. E é por isso que você também está aqui. E é por isso que o que eu vou te mostrar agora é muito importante. Olha só. Agora que você já sabe de onde eu vim, eu quero te mostrar algo que vai mudar a forma como você enxerga tudo o que você está fazendo. Porque, olha, a maioria das mulheres está tentando chegar na renovação. Está tentando renovar a saúde, está tentando renovar os relacionamentos, porque não estão satisfeitas com isso. As finanças, mas elas estão fazendo isso do jeito errado. Não por falta de vontade, não por falta de esforço, mas porque ninguém nunca mostrou o que está errado no que ela está fazendo. E é isso que eu vou te mostrar agora. Eu vou te mostrar os 5 erros que estão te afastando da tua renovação. E também eu vou te mostrar os 4 pilares que você precisa desenvolver para você se renovar, para nunca mais você voltar para o mesmo lugar. Então, preste atenção, porque alguns desses erros vão parecer coisas certas. E é exatamente esse o problema. Olha só. 5 erros que impedem você de renovar a saúde, seus relacionamentos e suas finanças sem nunca mais voltar para o mesmo lugar. Olha só. O que você faz achando que está indo para a renovação, mas que na verdade está te afastando dela? Presta atenção. Nós vamos entrar aqui para o erro número 1. Comportamento sem mudar o padrão interno. Tá? Você tenta mudar o comportamento. Já prestou atenção nisso? E como é que é isso? É assim, você tenta mudar o comportamento sem mudar o que você já está repetindo há anos. Você prometeu que dessa vez vai ser diferente, aí você, acho que nem eu aqui, ó, compra um tênis, começou uma dieta, aí você fez o planejamento financeiro, se posicionou no relacionamento, aí acontece, você parou e voltou e não entendeu o porquê. Aqui está o erro. Você está tentando mudar o fruto sem arrancar a raiz, sem mexer nessa raiz. Porque o comportamento, ele é um sintoma. O padrão, ele é a causa. O padrão, ele atua no teu subconsciente. E o subconsciente controla 95% de tudo que você faz, segundo o Dr. Joe Dispenza. Quando você muda só o comportamento consciente, você está trabalhando nos 5%. O padrão que vive nos 95% continua gerando ali o mesmo resultado. É como cortar a erva daninha e deixar a raiz lá pregada na planta. Ela brota de novo, sempre. Olha, hoje a ciência comprova 95% dos pensamentos, sentimentos, comportamentos são controlados pelo teu subconsciente. São programas formados até os 7 anos de idade. E a vontade consciente representa só os 5%. Olha, o professor Marcos Trombetta, ele me explicou isso de um jeito que não se pode contestar. Sabe? Por isso que você decide mudar,
fazendo o mesmo. Porque a decisão está nos 5%, o padrão está nos 95%. E olha só, o erro 2, né? Você vai buscar motivação. Olha só, a motivação, ela te anima, mas logo você murcha. Você assistiu aquele vídeo, uau, que te arrepiou, viu aquela palestra que te fez chorar, sentiu aquele fogo, aquela certeza que agora eu vou fazer, era tudo diferente, e 2 dias depois, murchou tudo. Aí você confunde estado emocional com transformação. Quando o fogo apaga, você vai buscar o próximo vídeo, você vai procurar um próximo evento para participar, aí vem o próximo impulso e você continua presa no mesmo ciclo. É aí que está o erro. Motivação é um estado e transformação é um caminho. Eu lembrei agora da Catarina, uma mentorada minha, que há 4 anos ela se descobre, ela fica fascinada com as próprias descobertas sobre si. Processo. Aí eu digo para ela, e ainda tem mais. Né? Então, a motivação, ela ativa o sistema de recompensa do cérebro. A dopamina, o entusiasmo, a energia, mas não cria novos caminhos neurais. A neuroplasticidade, ela exige repetição ao longo do tempo, não aquele pico emocional da motivação. As pesquisas, elas têm mostrado que um novo comportamento leva em média 21 dias para se tornar um novo automático. Motivação dura poucos dias ou horas. Processo dura uma vida. Sem processo, toda motivação se transforma em culpa quando apaga. E a culpa reforma esse padrão antigo. A formação de um novo hábito automático leva em média entre 14 e 21 dias de repetição consciente e intencional, porque não depende de motivação, depende de constância, é pouquinho todo dia. Por isso você continua buscando o próximo impulso, o próximo, o próximo, o próximo. Vou falar com o meu filho, dá em nada. Porque sem processo, a motivação some e você volta para o mesmo lugar. Vamos aqui, ó, o erro 3. Você troca de relacionamento achando que o problema está na outra pessoa. Presta bem atenção nisso aqui. Você sofreu, você saiu, você prometeu que dessa vez ia ser diferente, você entrou num novo relacionamento e em algum momento aquela mesma sensação voltou. Sabe? De dar mais do que recebe, de se apagar, de aceitar menos, de se conformar, de se calar. Você acredita que o problema está na outra pessoa. Então, aí você troca de pessoa. Sabe o que acontece? Muda o cenário, você espera um resultado diferente, mas aqui que está o erro. O padrão relacional, ele não está na outra pessoa. Tá, mas é o dela. Você tem que olhar para o seu, o que está dentro de você. O cérebro cria um mapa emocional do que é normal em relacionamento. E esse mapa foi desenhado lá na infância. Se você aprendeu que amor tem condições, que para ser amada você precisava se apagar, se anular, que ceder era mais seguro do que você se posicionar, você vai reproduzir todas essas dinâmicas inconscientemente com qualquer pessoa, porque esse é o seu padrão. O cérebro, ele vai pelo caminho que mais praticou. E se o caminho mais praticado é o de ser diminuída, vai ser esse o teu automático, mesmo que seja com uma pessoa nova. Então, trocar de pessoa sem mudar o padrão interno é como trocar de cidade esperando trocar de clima. Você leva o tempo com você. Olha, os padrões relacionais, eles são formados nos primeiros anos de vida e se tornam automáticos. Mudar de parceiro não muda o padrão, muda só o espelho onde o padrão se reflete. A outra pessoa muda, o nome muda, mas a história muda, mas você e aquela sensação de não ser o suficiente está bem ali, porque o padrão vai junto. O erro número 4, você faz planilha achando que o problema é a organização financeira. Aqui está o calo. Você se organizou, você definiu metas, você prometeu que ia guardar dinheiro e no fim do mês, o que foi que aconteceu? O dinheiro sumiu. Ou você travou na hora de cobrar, ou aceitou menos porque pareceu mais seguro, e você não entendeu o porquê. É porque você acredita que o problema é falta de organização. Então, você faz a planilha, você corta os gastos, você define os limites, mas aí o resultado continua igual. É aí que está o erro. O problema financeiro quase nunca está na organização. Ele está no padrão emocional que você tem com o dinheiro. Lembra?
dos 95%, 95% dos comportamentos vêm do teu subconsciente. E o subconsciente foi programado na infância com crenças sobre dinheiro. Se você cresceu ouvindo dizer, olha, dinheiro é difícil, rico é ganancioso, a gente não tem condições, o cérebro gravou isso como uma verdade. E continua operando essa verdade até hoje, acredita? E observa. Quando o dinheiro começa a chegar, o subconsciente é como se ele ativasse assim um alarme. Isso não é seguro, você não merece, vai acabar, aí você se sabota. E sem perceber, sabe por quê? Porque nenhuma planilha acessa o subconsciente. Ela organiza o consciente, está tudo certinho, enquanto o padrão continua te sabotando por dentro, lá no 95%. Os estudos mostram que também os programas financeiros são formados nos primeiros 7 anos de vida e operam automaticamente no subconsciente. A mente consciente pode criar uma planilha, mas o subconsciente decide o que acontece com o seu dinheiro. Você pode ter a planilha mais organizada do mundo, mas se o padrão emocional com o dinheiro não mudar, ele vai continuar te sabotando por dentro e sem avisar. Vamos aqui para o erro número 5. Você repete afirmações sem estar no estado mental certo. Você já tentou, ficou repetindo, eu sou próspera, eu sou saudável, eu sou amada, eu sou rica, sou rica, sou rica. Quem ainda não fez isso? Eu gosto dessa, sou rica, sou rica, sou rica. Todo dia você falou, com vontade, nada mudou. Às vezes até pareceu falso, né? Como se você estivesse mentindo para si mesmo. É assim, ó. Você usa a ferramenta certa, a repetição, mas o estado mental está errado. Você repete com a mente consciente, enquanto teu corpo e o subconsciente, ó, continuam rodando lá o padrão antigo. É bem aí que está o erro. Não é a afirmação, não é errado repetir nem afirmar. É o estado mental em que você repete que não está te favorecendo. O cérebro só grava uma nova informação quando ele está num estado de abertura, de presença, de intenção. Fora disso, a afirmação ela passa pelo filtro do subconsciente e é rejeitada. Por isso, quando você repete, eu sou rica, em estado de dúvida, de medo, o subconsciente ouve assim, ó, isso não é verdade, você não está rica coisa nenhuma, e reforça o padrão antigo. É como tentar plantar uma semente em terra ruim. A semente pode ser a melhor do mundo, mas sem o solo certo, não germina. O estado mental é o solo. E preparar esse solo faz parte de um processo, não é algo que acontece automaticamente, só porque você quer. Para que uma nova crença seja instalada no subconsciente, ela precisa ser repetida em estado de coerência cerebral, onde as ondas cerebrais, emoção, intenção, estão tudo alinhados. Sem esse estado, a repetição não cria novos caminhos neurais. Por isso, a afirmação não funcionou. Não porque você não acreditou o suficiente, mas porque o teu estado mental durante as afirmações não estava permitindo a gravação. Agora que você já sabe o que estava errado, e talvez você esteja se perguntando assim, então o que eu preciso fazer? É exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Olha, agora eu vou te mostrar as 4 forças que você precisa para acreditar na renovação da sua saúde, dos seus relacionamentos, das suas finanças, tá? Eu vou te mostrar 4 forças que você precisa desenvolver para você chegar na sua renovação de verdade. Presta muita atenção aqui. Eu não vou te dizer como desenvolver cada uma, mas eu vou te provar que você precisa desenvolver cada uma delas. E porque sem elas, você vai continuar voltando para o mesmo lugar. Eu vou chamar cada força dessa de força da alma, tá bom? Então, bora lá. Força número 1, fé. A força que tira você do medo, e o medo é o estado mental que mais bloqueia a transformação. Porque a neurociência mostra que o estado de medo ativa o sistema límbico e bloqueia o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por decisões conscientes e criativas. Com medo, você literalmente não consegue pensar direito, você fica confusa, toma decisões erradas. Quando você age pelo medo, você aceita menos nos relacionamentos, você trava na hora de cobrar, você abandona o cuidado com o corpo antes de ver o resultado. O medo não é um sentimento, ele é um estado cerebral.
E estados cerebrais podem ser mudados quando você desenvolve a força oposta. Fé, como força interna, ativa o estado de expansão, onde o cérebro abre novos caminhos, toma decisões melhores e sustenta o processo, mesmo quando ainda o resultado não apareceu. Estado de medo e estado de fé ativam circuitos cerebrais completamente diferentes. No estado de fé, o córtex pré-frontal fica ativo, permitindo aprendizado, criação de novos hábitos e tomada de decisão consciente. Sem fé, você vai continuar tomando decisões pelo medo. E decisões pelo medo sempre te levam de volta para o mesmo lugar que você já conhece. Mesmo que esse lugar seja um lugar de dor. Força da alma número 2, responsabilidade. A força que devolve o poder da mudança para suas mãos, sem culpa e sem vitimização. A segunda força é a responsabilidade. E antes que você pense que eu estou falando de culpa, eu não estou falando de culpa. Responsabilidade, ela é o oposto da culpa. É assim, ó, se acontece algo ruim ou bom, tanto faz, e você está envolvido, e você tem que agir diante do acontecido, se o que aconteceu foi algo que você provocou intencionalmente, você vai arcar com as consequências com culpa. E sua ação vai ser bem desagradável. Agora, se o que aconteceu não foi intencional da tua parte, você vai agir com responsabilidade. Você vai assumir as consequências de um jeito mais tranquilo. Então, por que você precisa desenvolver a força da responsabilidade? Porque enquanto o problema está fora, a solução também fica fora. E você não controla o que está fora. Porque o padrão de vitimização não é fraqueza, é um mecanismo que o cérebro aprendeu para se proteger. Se a culpa é do outro, eu não falhei, não é assim? Mas essa proteção tem um custo. Ela tira de você o poder de mudar. O Dr. Joe Dispenza chama isso de sair do modo de vítima para o modo criador. No modo de vítima, o cérebro está em estado reativo, respondendo ao ambiente, está assim, ó. No modo criador, ele está no estado proativo, construindo o ambiente. Quando você desenvolve responsabilidade como uma força interna, você para de esperar que algo lá fora mude para você se sentir diferente por dentro. Responsabilidade não significa que a culpa era sua, significa que o poder de mudar também é seu. Quando uma pessoa percebe que tem o controle sobre suas escolhas, o córtex pré-frontal se ativa e o sistema de estresse se regula. A sensação de ser o autor da própria história é biologicamente protetora e transformadora. Mas se você espera que algo lá fora mude para você se sentir melhor aqui dentro, você entrega o poder da tua renovação para algo que você não controla. Aí vem um estado de medo que te paralisa, fazendo você fazer tudo como antes. Vamos para a força da alma número 3. Não julgamento. A força que permite olhar para os teus erros e padrões sem te destruir por dentro. A terceira força é a do não julgamento. E eu vou te dizer por quê. Essa é uma das forças mais importantes. Por que você precisa desenvolver o não julgamento? Porque o julgamento constante de si mesma e das próprias escolhas, dos próprios erros, ativa o cortisol, que é o hormônio do estresse, e mantém o teu cérebro em estado de ameaça. E nesse estado de ameaça, aprender, crescer, mudar, ficam biologicamente comprometidos. O cérebro em alerta não cria novos caminhos. Ele se protege nos antigos caminhos. O julgamento que você faz de si mesma hoje não nasceu hoje. Ele começou lá na infância, em frases negativas sobre você, em comparações que você com outras pessoas te colocaram no lugar menor, em experiências que foram gravadas no teu subconsciente que você carrega até hoje como uma verdade sobre você. Quando você se julga incapaz, fraca, merecedora de menos, você está executando essa programação antiga. E enquanto essa programação roda, nenhuma mudança se sustenta. Aí você começa, para.
Porque o não julgamento não é ignorar teus erros, é olhar para eles sem se destruir. É ter a mesma gentileza com você com o que você tem com os outros, com as pessoas que você ama. É se tratar com autocompaixão, ou seja, se tratar sem julgamento. Aí sim, você vai ser mais resiliente, você vai parar de procrastinar, você vai ter uma saúde melhor. O julgamento não motiva a mudança. O julgamento te sabota. Você não vai se julgar até chegar lá na renovação. Você vai se julgar até voltar para o mesmo lugar. O não julgamento, gente, não é fraqueza. É o que abre o caminho. Vamos aqui para a quarta força da alma, paciência. A força da alma que sustenta o processo até o novo caminho se tornar mais forte que o antigo. Então, a quarta força é a paciência. E eu vou te mostrar por que a falta de paciência é o que mais sabota a tua renovação. Eu vou te mostrar por que você precisa desenvolver a paciência. Porque sem paciência, você desiste exatamente no processo, quando o processo estava começando a funcionar. Porque o cérebro em estado de urgência não consegue sustentar o novo. Ele prefere o conhecido, mesmo que isso doa em você. Porque o conhecido é previsível. E a impaciência é o padrão se defendendo, porque a neuroplasticidade ela exige tempo. Se um novo comportamento leva em média 21 dias para se tornar o automático, a impaciência no dia 20 desfaz o que foi construído lá nos primeiros 19. Porque a falta de paciência não é falta de comportamento. É o subconsciente tentando te puxar de volta para o caminho antigo, que é mais rápido, é mais fácil e já é conhecido pelo teu cérebro. Porque a paciência não é passividade, é a força que sustenta o processo novo até se consolidar. É confiar no caminho, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Olha, e só para lembrar, tá? Novos caminhos neurais se formam pela repetição ao longo do tempo, não pela intensidade do momento. A impaciência, ela interrompe o processo que torna os novos caminhos neurais automáticos e permanentes. E ainda tem mais uma coisa, a maioria das mulheres desiste no dia 9 ou 10 do processo de 21 dias. Não porque o processo falhou, porque a paciência não estava desenvolvida para ela continuar. Entendeu direitinho? Essas são as 4 das 10 forças da alma que compõem o caminho para a renovação. Cada uma delas com sua base científica, com a sua lógica, com a profundidade. Então, agora que você já entende por que você tentou e voltou, não era falta de vontade, era o padrão nos 95%. Porque a motivação não sustentou sem processo, o estado passa. Porque trocar de relacionamento não resolveu, o padrão foi junto. Porque planilha não funcionou e o subconsciente continuou te sabotando. Porque a afirmação apareceu falsa. O estado mental não estava certo. E agora você está se perguntando: como eu desenvolvo essas forças? Como eu trabalho esse padrão? Como é que eu chego lá? É exatamente essa pergunta que eu espero que você esteja fazendo. Porque a resposta está no que eu vou te apresentar agora. Agora, eu preciso te dizer uma coisa. Tudo que eu trouxe até aqui, os 5 erros, as 4 forças, a ciência que está por trás de tudo, esse é o máximo que eu consigo te entregar num encontro como esse. Mas eu sei que algumas mulheres que estão aqui agora não querem só entender o caminho, querem realmente caminhar. Então, para essas mulheres, para você que ficou até aqui, para você que chegou até aqui e sentiu que é para você, eu vou te mostrar uma porta que, se você decidir entrar por ela, você vai se renovar na sua saúde, nos seus relacionamentos e nas suas finanças, sem nunca mais voltar para o mesmo lugar. O Quinta Renova. O Quinta Renova é para a mulher que não quer apenas entender o caminho, é para quem quer caminhar. Olha, mas antes de eu te apresentar, eu preciso ser honesta sobre para quem é e para quem não é. Eu vou só te apresentar. Para quem não é esse programa Quinta Renova. Não é para quem quer resultado imediato.
Não é para quem quer mudar sem praticar nada. Não é para quem espera uma solução de fora para dentro. Esse processo não é para você se você está buscando o resultado em uma semana. Se você não está disposta a praticar, mesmo que levemente, no dia a dia. Você quer uma solução de fora para dentro? Não é para você. Então, para quem é de verdade? Vamos ver aqui. É para quem está cansada de começar e parar. É para quem quer entender e mudar o padrão que faz voltar. É para quem está pronta para desenvolver forças internas e mudar o próprio automático. Esse processo é para você que está cansada de começar e parar e quer um processo real. Se você quer entender e mudar o padrão que te faz voltar, se você está pronta para desenvolver as forças que vão mudar o teu automático, esse processo é para você. Se você se reconheceu, fica comigo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar porque o que eu vou te apresentar agora foi feito para você, tá? Deixa eu te apresentar o Quinta Renova. Primeiro, o que você vai receber? O que você vai receber? Você recebe um caminho completo para praticar, repetir, renovar a sua saúde, seus relacionamentos, sem nunca, e suas finanças, sem nunca mais voltar para o mesmo lugar. Programa completo de renovação emocional, um caminho para renovar sua saúde, relacionamentos, finanças, desenvolvendo forças internas, sem nunca mais voltar para o mesmo lugar. O Quinta Renova é um programa completo de renovação emocional e desenvolvimento das forças da alma. Já gravado, disponível na Hotmart, com acesso liberado na hora da sua inscrição. Você recebe 10 forças da alma: brandura, paciência, responsabilidade, individuação, honrar a família, não julgamento, verdade, fé, perdão, humildade. Você vai receber a prática para o desenvolvimento das 10 forças da alma, com base em neuroplasticidade, calma, presença, fé, brandura, não julgamento, paciência, perdão, honrar a família, verdade. E que benefício você tem com isso? Você desenvolve as forças internas que vão substituir o padrão antigo e criar um novo automático escolhido por você. Aqui resolve, eu já tentei de tudo, mas eu voltei. Porque você nunca trabalhou as forças que sustentam a mudança por dentro. Tudo isso organizado de um jeito muito especial. Vamos lá. 12 módulos gravados e estruturados numa sequência com ordem, profundidade e direção para você não ficar perdida em conteúdos soltos. Tá? 12 módulos estruturados pela metodologia Evolus. Cada módulo construído sobre o anterior. Consequência, profundidade, direção, todos estruturados pela metodologia Evolus. E que benefício você tem com isso? Você segue um processo com ordem, não conteúdo solto, que você salva e não pratica. Você acaba com o já fiz curso e não sustentei, porque faltava processo. Aqui, cada etapa leva para a próxima. E como vai ser tudo na prática, você vai receber um tesouro em ferramentas de transformação. Práticas diárias, guiadas, meditações, afirmações, escritas, músicas, escuta, repetição consciente para fortalecer o teu novo automático. O que você ganha com isso? Você pratica no seu ritmo, na sua vida real, sem precisar parar tudo, nem mudar nada. Você deixa de falar, eu não tenho tempo para isso. As práticas cabem no dia a dia. São minutos, não horas. Minutos por dia. Tudo com base em neuroplasticidade, você entende como o cérebro cria novos caminhos e por que a prática precisa ser feita no estado certo. Cada força é ensinada com prova científica de por que e como o cérebro cria novos caminhos. Você vai entender o porquê de cada prática e isso aumenta o comprometimento e a constância.
Aqui resolve, você para de falar. Já tentei afirmações e não funcionou, porque faltava o estado mental certo. Aqui você aprende a entrar nesse estado mental certo. Vamos para lá. O que você tem mais? Acesso por 12 meses, que você pode concluir em 6. Mas você tem 12 meses para praticar, revisar, retomar, sempre que você precisar. Olha só, você pode concluir o programa em 6 meses, entendeu que assim? Mas o teu acesso fica por 12 meses, ainda na plataforma da Hotmart. Disponível 24 horas, onde você acessa de qualquer lugar. Aí você vai ter tempo real para desenvolver as forças, praticar e consolidar o teu novo automático. Sem pressa, no teu ritmo, sem risco de começar e ficar pela metade, ou eu vou começar e parar de novo. Com 12 meses de acesso, você pode retomar sempre que precisar. Vamos lá. Você tem acesso imediato pela Hotmart. Inscreveu, recebeu. Você começa hoje no celular, no computador, no tablet, onde for melhor. Olha só. Você comprou, já recebe, sem esperar a data de início, 100% online, na plataforma da Hotmart, que é a melhor para você. Você acessa de qualquer lugar, no celular, no computador, no tablet, a qualquer hora. As aulas são gravadas. Você assiste, pausa, revê, quantas vezes precisar, no seu tempo. Você começa hoje, no momento que tomou a decisão, o processo já está disponível. Então, nada de vou deixar para depois. Não existe depois aqui, o acesso é agora. Olha, mas calma que não é só isso. Vamos ver aqui, ó. E para acelerar a tua renovação, você ainda recebe um bônus exclusivo. Eu separei 2 bônus exclusivos para quem entrar agora. Não são partes do programa, são aceleradores que vão potencializar tudo que você vai desenvolver. Presta atenção aqui. Bônus 1. Como destravar o seu dinheiro, um processo específico para trabalhar os padrões emocionais que bloqueiam a tua prosperidade. O que você ganha com isso? Você para de olhar só para a organização financeira e você começa a renovar o padrão interno que trava o teu dinheiro. Esse bônus é um processo completo para trabalhar especificamente ali, ó, os padrões emocionais que bloqueiam o dinheiro na tua vida. Ele usa a mesma estrutura das forças da alma, que é uma força da alma, a neuroplasticidade, mas com foco total no seu relacionamento com o dinheiro. O que você ganha com isso? Você recebe um processo dedicado exclusivamente ao ponto que mais trava a maioria das mulheres, sem precisar comprar nada mais. Você vai, por fim, no já tentei organizar as finanças e não funcionou. Porque o problema não era a organização, já te provei isso. É o padrão emocional. E esse bônus resolve exatamente isso. Então, vamos lá. Bônus 2. Grupo das Mulheres Renovadas. Uma comunidade segura para compartilhar avanços, tirar dúvidas e seguir acompanhada na travessia. O que você ganha com isso? Você não caminha sozinha. Quando travar, você vai ter orientação, você vai ter suporte de outras mulheres no mesmo processo. Como é que funciona esse grupo das Mulheres Renovadas? Isso é uma comunidade exclusiva de mulheres que estão no mesmo processo. Um espaço seguro para você tirar suas dúvidas, para você compartilhar os seus avanços e não estar sozinha numa travessia. Eu vou estar lá conduzindo, tirando dúvidas e orientando em horários específicos 5 dias por semana. Isso vai te trazer uma vantagem de você não caminhar sozinha. Quando travar, tem outras mulheres, tem o meu acompanhamento. Isso fica mais leve, mais sustentável. Você não compra um programa e fica largado aí, não. Acabou esse negócio, eu começo e depois desisto. Aqui você tem suporte. Mulher renovada não desiste. Ela pede ajuda. E a ajuda está aqui. Vamos ver mais aqui. Quanto está custando você continuar no mesmo lugar? Antes de eu falar o investimento, eu quero te fazer uma pergunta. Presta bem atenção aqui. Quanto está custando continuar no mesmo lugar? Eu não estou falando de dinheiro agora. Eu estou falando do custo de continuar começando e parando. Do custo de você continuar se cobrando, se abandonando. Quanto custa você continuar num relacionamento que te suga?
do custo de você continuar trabalhando muito e recebendo pouco. Estou falando do custo de você continuar acordando exausta, sem coragem de ir para o dia, mesmo depois de descansar. Esse custo não aparece na conta bancária, mas você paga por ele todo dia. Presta bem atenção aqui. Procrastinação, cobrança, autoabandono, relacionamento, trabalheira, cansaço. Quanto tempo você ainda está disposta a pagar esse preço? Agora, deixa eu te mostrar o que esse processo vale. O valor. Não é preço, não. O custo de continuar igual. Olha só. Sessão semanal de terapia custa entre 150 a 300 reais. Um total de 3, 4 a 5 mil. Se você fosse buscar esse desenvolvimento com uma terapeuta particular, uma sessão que custa entre 150 e 300 reais, para você ter a oportunidade que o Quinta Renova te entrega, você precisaria de meses de sessões semanais. Isso te custaria por baixo, facilmente, uns 3, 4 a 5 mil reais ao longo do processo. Olha só. Cursos. Os cursos entre 1997 e 3.997. Se você fosse buscar um curso de desenvolvimento pessoal no mercado, cursos sérios, com base científica, acompanhamento, eles custam entre 1.997 e 3.997. Sem as forças da alma, sem a metodologia Veluz, sem o bônus específico por dinheiro. Quinta Renova, de 1997, seria mais do que justo eu cobrar 1997 pelo Quinta Renova, certo? Mas eu não vou cobrar 1997, porque esse é um momento muito, muito especial para mim. Eu estou vindo de mais de 5 anos de experiência do presencial, estou vindo para o digital. Esta é a segunda vez que o Quinta Renova é oferecido aqui no digital. E eu quero que as mulheres que acreditarem nesse processo agora tenham um investimento muito especial. Futuramente, o Quinta Renova ele vai ser oferecido por R$ 997, que é o preço de 3 sessões individuais comigo. Mas hoje, para você que ficou até aqui, tá? O Quinta Renova vai sair parcelado em 12 vezes de R$ 61 ou à vista por R$ 597. O investimento é de R$ 61 por mês para você passar o ano todo no processo. Menos que uma pizza por mês, você pode adquirir parcelando em 12 vezes de R$ 61 ou à vista de R$ 597. É isso mesmo. O mesmo valor do curso de Reiki presencial, que dura só 2 dias. R$ 2 por dia para você desenvolver as forças que vão mudar o teu automático. R$ 2 por dia para você renovar sua saúde, seus relacionamentos e as suas finanças. R$ 2 por dia para você nunca mais voltar para o mesmo lugar. E você entra sem nenhum risco. Olha só. Você entra sem nenhum risco e antes de você tomar essa decisão, eu quero que você saiba de uma coisa. Você vai entrar no Quinta Renova sem nenhum risco. O Quinta Renova ele tem garantia incondicional de 7 dias. O que significa isso? Significa, se por qualquer motivo, qualquer mesmo, você entrar, olhar o material e sentir que não é o momento certo para você, você aperta um botão, o dinheiro volta inteiro. Sem perguntas, sem burocracia. E a gente continua amigas. Não tenho medo de devolver, porque eu confio no processo que eu criei. E eu quero que você confie também, sem precisar arriscar nada para descobrir. O risco é todo meu. Presta bem atenção. A renovação é que é sua. Então, olha só. Agora você tem 3 escolhas. Agora você está aqui numa encruzilhada, certo? E existem exatamente 3 escolhas que você pode fazer agora. Vamos lá, escolha 1. Achar que isso não funciona, você sai daqui dizendo que o seu caso é diferente, que já tentou demais, aí você volta para o mesmo padrão. Você pode sair daqui achando que isso
é mais uma coisa que não vai dar certo para você. E você volta para o mesmo lugar, com as mesmas dores, com os mesmos ciclos, com o mesmo padrão. Aí daqui a um ano, você vai estar exatamente no mesmo lugar onde você está hoje. Certo? Vamos para a escolha 2. Você pode tentar sozinha, tá? Você tenta aplicar o que aprendeu, mas sem processo, sem estrutura, nem acompanhamento. Aí o padrão pode te puxar de volta. Presta bem atenção aqui. Você vai tentar aplicar tudo que você aprendeu hoje, por conta própria. Porque você aprendeu muito hoje, né? Vamos concordar. Talvez funcione por um tempo, mas sem processo, sem as forças sendo desenvolvidas, sem a estrutura, sem o acompanhamento, você não sustenta e você pode voltar para o mesmo lugar que você está hoje. E você vai gastar anos e dinheiro tentando descobrir o que já está tudo aqui organizado, estruturado, pronto para você começar hoje. Entendeu? A escolha número 3. Entrar no Quinta Renova agora, você começa hoje com acesso imediato, bônus exclusivos, grupo de suporte e garantia de 7 dias. Tá bom? Você toma a decisão que a mulher que você quer ser, ela tomaria hoje. Você entra no processo que vai desenvolver as forças que vão mudar o seu automático. Você começa hoje com acesso imediato, com bônus exclusivo, com garantia de 7 dias e com o suporte do grupo das mulheres renovadas. Sem nunca mais voltar para o mesmo lugar. Põe isso na tua cabeça. Eu não posso fazer essa escolha por você. Mas se você chegou até aqui, algo dentro de você já sabe qual é a escolha certa. Tenho certeza disso. Então, confia nessa voz. Olha só. Comece hoje o seu Quinta Renova. Se você tomou a decisão de entrar no Quinta Renova, vamos ver aqui. Hoje é o dia em que você deu o primeiro passo para a renovação da sua saúde, seus relacionamentos, das suas finanças, para você construir o caminho que você merece viver. Então, você clica no link e garante a tua vaga. Clica no link que está no chat agora. Ou se você está assistindo a gravação, clica no botão que está abaixo desse vídeo. Você vai ser direcionada para a página de inscrição, vai fazer o seu cadastro, você finaliza o pagamento e o acesso do Quinta Renova é liberado na hora. Hoje mesmo você já pode estar dando o primeiro passo para a sua renovação. Olha só. Clica no link, garante a tua vaga, começa hoje a construir o caminho que você merece viver, porque você sabe que você merece. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento de coração para cada mulher que ficou até o fim do nosso encontro Mulher Renovada. Eu fiquei muito feliz em ver você dando esse passo pela tua própria renovação, porque permanecer até o fim não é só assistir um encontro, é uma escolha interna. É como se você dissesse para você mesma: eu quero avançar. Eu quero me olhar com mais verdade. Eu quero sair do mesmo lugar. Eu quero levar meu processo a sério. E isso é muito bonito. Foi um passo para cada uma lembrar que não precisa continuar voltando para o mesmo lugar. E eu honro muito cada uma de vocês. Obrigada por terem ficado. Obrigada por confiarem no processo. Obrigada por escolherem dar mais um passo em direção à mulher que vocês estão se tornando. E se você sentiu que esse encontro tocou algo em você, não deixa isso passar. Aproveita esse chamado. Clica no link, entra no processo e continua caminhando comigo. Caminhando conosco. Porque a mulher renovada, ela não nasce pronta. Ela se constrói ao longo do caminho que ela escolhe repetir. Eu estou te esperando dentro do Quinta Renova. Estou sempre aqui para você. Gratidão.